Bom dia a todos. Então, vamos iniciar mais uma reunião nossa. O estudo de hoje é o Livro dos Médiuns, parte 2, Manifestações Espíritas. Vamos entrar no capítulo 16, Médiuns Especiais, a partir do item número 185. Nesse capítulo, a Kardec faz uma abordagem geral sobre a mediunidade, aquele bom e velho resumão, para termos uma visão ampla do que vem a ser mediunidade, quais são as áreas em que ela acaba sendo aplicada. Mas como o próprio Kardec coloca, a gente vai ver um pouquinho mais abaixo, um pouquinho mais para frente, ele não fecha todas as questões relacionadas com a mediunidade, né, visto que muitos tipos ou muitas faculdades ou variações de mediunidade ainda estão para ser descobertas, né, estão para ser compreendidas. Então, logo mais a gente toca um pouco mais nesse ponto também, mas aqui ele faz então, ele separa em duas partes esse capítulo 16 de Médiuns Especiais. Primeiro, aptidões especiais dos médiuns, e depois o quadro sinóptico das várias espécies de médiuns, né? E ele traz depois uma explicação resumida acerca de cada uma delas. Bom, nós começamos aqui então com os efeitos físicos, aquele que nós já estudamos, né, sobre as várias situações que a gente vai descrever um pouco mais abaixo também, e os médiuns de efeitos intelectuais, que esses, na verdade, são aqueles que podem ser considerados mais importantes em termos de transformação moral do mundo, porque os médiuns de efeitos físicos, embora tenham sido bastante utilizados na época em que Kardec começou a desenvolver a doutrina espírita, ele serviu naquela época para o despertamento das pessoas a respeito da vida fora do mundo material. Naturalmente, envolta em muito mistério, em muito misticismo, em muitas superstições, nós temos que a mediunidade de efeitos físicos, ela pelo menos provocou aquela sensação de intriga na mente de muitas pessoas, e ao mesmo tempo também abriu a possibilidade de muitas pessoas utilizarem desse receio das pessoas de compreenderem a mediunidade de efeitos físicos para se beneficiarem. E aí então se utilizando de truques, de manipulações, apenas para poder se destacar de alguma forma ou, né, ter qualquer tipo de benefício, seja ele material, seja ele de reconhecimento da sociedade e tudo mais. Então, a mediunidade, assim como os truques, sempre estiveram caminhando ali lado a lado. E somente através dos fenômenos legítimos, com médiuns que se utilizavam desses fenômenos com um fim realmente produtivo, só assim conseguimos fazer com que o mundo espiritual fosse revelado de uma forma legítima e também bastante produtiva. No caso dos médiuns intelectuais, eles começaram a surgir depois. Primeiro chamam a atenção para os efeitos físicos, movimentação das mesas, a gente lembra, mesas girantes, materialização, suspensão de corpos e tudo mais. E depois que isso chamou a atenção das pessoas, começaram então a se apresentar médiuns que tinham ali faculdades mais sutis, utilizadas apenas para comunicação. E aí então, a partir desse momento, quando nós começamos a dialogar com os espíritos, aí sim as portas, digamos assim, para o mundo espiritual foram realmente abertas. Nos efeitos físicos, algumas comunicações eram estabelecidas através da tipologia, da sematologia, né, que eram duas formas de comunicação. A tipologia através de batidas. Então, nós tínhamos ali as mesas, né, que faziam aqueles barulhos internos, ou mesmo as mesas que se movimentavam naquele movimento basculante, né, eram imaginemos uma mesa com 3 pés, que eram as mesas mais utilizadas, mas não eram apenas elas, né? Essas mesas comuns de 4 pernas também eram utilizadas. Então imagine que a mesa levantava sobre 2 pernas e depois batia. Essas batidas através do alfabeto, uma batida A, 2 batidas B e tudo mais, né? E até mesmo antes disso, uma batida valendo sim e nem uma batida valendo não, ou uma batida valendo sim, 2 valendo não.
essas comunicações bem primitivas, né, bem simples, apenas para que pudesse ter essa comunicação. A história das irmãs Fox caracteriza bem isso. Eram batidas que eram feitas na casa, e essas batidas do sim e do não, ou de repetição, e depois até mesmo das letras do alfabeto, de uma batida valendo A, duas B e tudo mais, começaram essas comunicações, mas através dos efeitos físicos, não dos efeitos intelectuais. Né? Porque no intelecto, na verdade, a gente tem que, é praticamente uma mensagem que chega para nós através do contato mente a mente. E aí desde uma forma sutil, que é a inspiração, por exemplo, até de uma forma mais contundente, que é o caso da incorporação, ou até mesmo através da psicografia mecânica. E depois, através desses métodos, nós temos ali as variedades relacionadas com esses tipos de mediunidade. Então, os efeitos físicos foram os primeiros passos para estabelecermos essas comunicações com o mundo espiritual. A gente lembra que a mediunidade é algo que faz parte da própria história da humanidade. Todas as civilizações trazem relatos de contatos com o sobrenatural, com aquilo que chamavam de sobrenatural, com os seus deuses, com demônios, com seus anjos, com seus familiares, com conhecidos e tudo mais, né? O livro que mais traz para nós fenômenos mediúnicos, ironicamente, é a própria Bíblia, que ali chamam de dons divinos, que nada mais é do que fenômenos mediúnicos. Então, quando nós pegamos o Antigo Testamento, por exemplo, e vemos lá, na Antiguidade, aqueles contatos mediúnicos, nós já temos ali a própria história da mediunidade sendo escrita. E isso porque a gente não tem ainda, né, pelo menos nós não temos o hábito aqui no nosso mundo ocidental, de termos contato com a história do Oriente, de muitos países da própria África. Se falarmos, por exemplo, dos fenômenos que aconteciam no hinduísmo, no próprio Oriente, lá através do budismo, também falamos da própria elaboração, por exemplo, da religião islâmica, né, do Alcorão, que veio através do anjo Gabriel a Mohammed, né, ou Maomé. Então também caracteriza-se como um fenômeno mediúnico. Só que a gente sempre, naturalmente, engrandece esses contatos através das nossas crenças, né, porque a religiosidade no ser humano sempre foi algo muito intenso e, consequentemente, ele sempre floreou para poder valorizar o contato com o seu Deus ou com os seus deuses, né? No próprio Egito, nós também temos ali histórias a respeito da mediunidade, a própria crença depois da morte e tudo mais, né? Bom dia, pessoal que chegou. Então, os efeitos físicos também fizeram parte da história da humanidade, assim como os intelectuais também. Já nos intelectuais, que é o que realmente interessa para nós, que é o que a maior variedade de médiums que nós temos na atualidade, as manifestações que acontecem nas casas espíritas, na vida das pessoas de um modo geral, os efeitos intelectuais são aqueles que são os mais comuns, e por isso Kardec se deu o trabalho de detalhar um pouco mais aqui. Né? Então ele colocou para a gente, por exemplo, né? E não se preocupe que a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, tá? A gente está seguindo aqui a sequência de Kardec. Então no começo ele traz uma relação dos tipos de mediunidade, tipos de médiums que ele observou. Depois ele fala sobre a mediunidade propriamente dita, né, a dificuldade, fala sobre os médiums e tudo mais, e ao final ele traz um relato específico sobre cada um desses tópicos. Então ele começa tratando para nós, né, de médiums audientes, médiums que ouvem, né, os médiums falantes, que hoje, né, é interessante, como a gente já comentou sobre isso, que os médiums falantes, dentro daquilo que Kardec trouxe para nós, é aquele médium que permite que o espírito fale através dele, e apenas fale, como é o caso, por exemplo, de pessoas que ficam distraídas e falam aquilo que os espíritos desejam, muitas vezes sem sequer ter conhecimento daquilo que está sendo falado. Só que hoje nós temos um detalhe interessante, que esses médiums falantes, também chamados, né, de médiums de incorporação na atualidade, a incorporação acaba se apresentando como uma faculdade mediúnica bastante complexa, porque não é apenas através da fala que o espírito se manifesta, é através do corpo do médium, através das suas expressões, através dos seus gestos. Então hoje, aqui nessa relação, não temos esse médium de incorporação, porque Kardec não classificava dessa forma. E quando ele falava sobre médiums falantes, como eu coloquei para vocês, era somente através da fala. O espírito se ocupava da respiração, cordas vocais, da boca, e simplesmente transmitia a mensagem.
E hoje nós temos ali aqueles médiuns que choram, que falam, que querem derrubar a mesa, ou então médiuns que se levantam e fazem os seus trabalhos ali, por exemplo, no caso de um trabalho de passe, um trabalho de cirurgia espiritual, ou coisa parecida, né? Então a incorporação acaba sendo uma faculdade mais complexa do que simplesmente a mediunidade falante. Então é importante a gente diferenciar uma da outra, né? E até o próprio nome, quando se fala incorporar, significa que o espírito se manifesta através do corpo do médium. E essa expressão incorporação traz aquela ideia de que o espírito entra no corpo do médium, né? O que não é um fato, né? Então é importante a gente ter muito cuidado com esse detalhe. Tem 2 filmes interessantes que mostram esse tipo de situação, né? E tem vários, né? Mas esses 2, que é o filme Ghost, que a gente já falou sobre isso, e Morrendo e Aprendendo também, com o Robert Downey Jr., que são 2 filmes que são bastante conhecidos e fizeram bastante sucesso, né, pelo romance, pela comédia, sensibilizando as pessoas, que mostram exatamente isso. Os espíritos entrando no corpo do médium e fazendo o que bem desejam. Então a gente vê que a mídia, de um modo geral, e as pessoas que acabam aprendendo através da mídia, compreendem de um modo equivocado. Não compreendendo, por exemplo, a influência dos fluidos, a influência do poder da mente do espírito sobre o médium, a facilidade que o médium tem de receber essa influência, o controle ou descontrole que o médium tem no momento em que há essa influência espiritual, ou essa incorporação, né? Então é importante a gente diferenciar isso. Fala dos médiuns videntes, aqueles que veem, médiuns inspirados, aquele que capta, né, aquela mensagem mental, e ali então ele começa ou transmitir verbalmente ou através da escrita. Os médiuns de pressentimentos, já falamos sobre isso, aqueles que pressentem fatos. Os médiuns proféticos, aqueles que fazem profecias, e aí, então dentro do meio religioso tá lotado, né, de profetas, né? Basta pegar a Bíblia, por exemplo. Os médiuns sonâmbulos, que através de um transe mediúnico, seja esse transe provocado através do magnetismo, ou mesmo aquele que é o sonâmbulo natural, né, que depois tem ali dupla vista, ou falam, ou escrevem, fora do seu estado natural. Isso é importante a gente diferenciar, pessoal, os médiuns sonâmbulos dos médiuns naturais, porque nós temos aqueles médiuns que captam a mensagem, escrevem consciente. É o caso que a gente já viu na televisão várias vezes, por exemplo, Chico Xavier psicografando, né? Ele se encontra num estágio de transe, mas ele não perde a sua consciência, ele está lúcido, ele está acordado. No caso do médium sonâmbulo, ele tem necessariamente de se desligar praticamente da sua realidade, da realidade à sua volta, para poder manifestar as suas faculdades. Que hoje, né, pelo menos a gente vê assim com muita raridade um médium sonâmbulo, mas acontece também. Os médiums estáticos, né, que são aqueles que entram em êxtase, principalmente esses que são tomados por uma religiosidade muito grande. No livro que nós estudamos, que estamos estudando, A Mediunidade dos Santos, nós temos ali muitos médiuns estáticos, que eles estão ali naquele momento de prece, de oração fervorosa, de repente eles saem do ar e trazem ali uma mensagem psicografada, trazem uma visão do mundo espiritual, uma mensagem que receberam. Então, nesses casos em especial, né? A gente poderia comparar, por exemplo, quando se fala sobre êxtase, são aquelas pessoas que a gente vê na televisão, que fazem parte das igrejas evangélicas em especial, ou então da igreja católica, principalmente voltada, né, para a linha carismática. São aquelas pessoas que no momento de prece fervorosa entram num estado de transe e começam a falar em línguas. Essas línguas estranhas. Claro que a maioria do que acontece é muito mais uma fantasia que acabam criando, né, muito mais animismo do que realmente uma sensibilidade mediúnica. Mas, nesses casos acontece. Então as pessoas entram no estado de transe, de êxtase, trazem ali uma mensagem, que falaram com o Espírito Santo, que falaram com o anjo, que falaram com o santo, né? A entidade varia de acordo com a crença, de acordo com o, digamos assim, com o grupo do mundo espiritual com que trabalham, né? Porque a gente lembra, né? Pode ser coletivo, né, o Balk. Só que a gente lembra que no caso da coletividade tem um cuidado que a gente deve ter com relação a médiums convulsionários, por exemplo, pessoas que entram em influência. Kardec vai falar sobre isso, sobre os médiums que influenciam outras pessoas também. Ele chama de médiums excitadores, né? Então isso pode acontecer, como pode ser um fator psicológico. Vocês se lembram uma notícia que saiu no Nordeste,
de uma criança que viu estava numa escola, né, e viu um aluno, o espírito de um aluno que tinha desencarnado, e de repente ela começou a entrar em convulsão e de repente entrou em convulsão coletiva. E aí toda a escola, né, toda a escola não, né, uma coisa de 20 alunos, 15 alunos, entraram em convulsão ao mesmo tempo pelo fato daquela ter dito aquilo tudo. Ter dito que viu o espírito, que conversou com ele e tal. Isso virou uma nota nos jornais e vários especialistas trouxeram ali as suas opiniões, o que é absolutamente natural, né? Primeiro veio a parte da religião tradicional, né? Um padre da Igreja Católica disse que aquilo havia sido uma possessão demoníaca coletiva. Depois veio um psiquiatra, disse que aquilo era uma influência mental coletiva. Veio um espírita e falou que aquilo era uma mediunidade manifestando-se coletivamente. Então, cada um deu a sua opinião do ponto de vista daquilo de ter visto no jornal, mas a gente lembra que todo fenômeno mediúnico ele deve ser analisado com muito cuidado. Então nós temos um médium que entra em transe e não traz nenhuma influência às pessoas à sua volta, e temos um indivíduo que entra no estado de transe pelo fato de ou influenciar ou encontrar pessoas que são muito sensíveis a esse tipo de digamos assim, de espetáculo, acabam também dando continuidade nisso, acabam assimilando a mesma influência. Então pode ser coletivo, pode ser individual, mas é importante a gente diferenciar aquilo que é mediunidade e aquilo que é psicológico, tá? O César lembrou aqui, né, nós mesmos não entendemos tantas coisas, imagina a mídia, né? A gente vê, né, que dentro do espiritismo a gente fica muito preso à teoria, porque infelizmente a mediunidade hoje, dentro das instituições, ela se tornou quase que um privilégio para os eleitos. Então, assim, para as pessoas que vão ao centro espírita, tem muitos que frequentam há muito tempo uma casa espírita, ouvindo palestra, tomando passe, e nunca presenciou um fenômeno mediúnico. Então isso se tornou quase que alguma coisa muito restrita a uma minoria, fazendo com que todos que estudam mediunidade fiquem praticamente presos à teoria. E aí então você faz uma interpretação daquilo que você vê, né? E é um caso, eu não sou frequentador de centro espírita, não sou médium, né? Não participo de trabalhos mediúnicos e estudo na teoria, né? Só que eu procuro compensar isso conversando com muitos médiums, pesquisando muito material para poder ilustrar aquilo que na teoria a gente acaba aprendendo, né? Então, infelizmente, pelo fato da maioria ficar presa apenas na teoria e não terem um estudo sério, bem direcionado, um estudo mais aprofundado, a gente acaba criando ali algumas fantasias a esse respeito, né? Então, quando a gente fala da sociedade de um modo geral, e a mídia, que procura muito mais o chamar a atenção dos espectadores, dos telespectadores ou dos leitores, seja lá como for, e o que traz esse material muito mais como chamativo para poder receber ali, né, os benefícios da audiência, da publicidade e tudo mais, então ele sempre dá uma recheada nesse sentido, né? Quem dera, né, Bock? Pois é, gostaria muito de aprender um pouco mais, mas infelizmente a gente acaba ficando restrito a isso, né? É exato, né, César, né? Se você não pratica aquilo que você estuda na teoria, isso a gente está falando só nem da parte moral, a gente fala da parte técnica, da parte científica do espiritismo, né, da parte mediúnica. Né, a gente se torna um intelectual, só que de intelectual para intelectualoide tem uma diferença muito grande, né? Ou uma diferença muito sutil, né? Bom dia, pessoal que chegou. Deixa eu ver aqui, o Nelbras colocou, né, eu tenho uma dúvida, porque para o espírito não tem obstáculo da matéria, e na cirurgia sem corte fica o sinal de corte internamente, né? O fenômeno, as cirurgias espirituais, o Brás, nada mais é do que uma combinação do fenômeno intelectual, já que o médium se manifesta através do médium, e ao mesmo tempo um efeito físico, porque fluidos bastante concentrados são utilizados naquele procedimento. E quando a gente fala sobre cicatrizes, sobre sangramento, essas coisas todas, é muito mais voltado para o impressionismo do que pela necessidade. Porque quando você faz uma cirurgia, na verdade a cirurgia espiritual ela depende muito da participação psíquica, da participação moral do paciente. Se você não colabora, muito pouco efeito vai ter, porque esse trabalho de autocura é fundamental nesse processo. Só que os espíritos percebem a descrença muito grande, a maioria das pessoas vão muito mais por fé do que por compreensão. Muitas pessoas vão também pela descrença, mas não têm a preocupação de conhecer esse procedimento. Então, na verdade, esses resultados são muito mais para impressionar as pessoas e convencê-las daquilo que aconteceu do que o contrário. Muita gente, por exemplo, que vai até um centro espírita, o fato de ele estar na sala de espera, sentado, ele já está sendo tratado.
mas ele precisa ser levado para uma maca branca, deitar, ter pessoas à sua volta, passar um bisturi, ver uma cicatriz e coisa e tal, para poder se convencer de que aquele procedimento foi realizado. Então, na verdade, os espíritos enfrentam uma resistência muito grande da nossa descrença. E, ao mesmo tempo, também da exploração desse tipo de fenômeno. Daí que a gente tem essa... a gente está passando por um processo, nesses últimos anos aqui no Brasil, ou a gente pode até abranger a doutrina espírita de modo geral, nos seus quase 160 anos, né, que vai fazer agora, né, em 2017, então logo a gente está com 160 anos. Então, nesses 160 anos, né, o espiritismo, como um fenômeno, ele é muito explorado pela sociedade. Então a gente precisa ainda desenvolver uma metodologia de transmitir para as pessoas a realidade do fenômeno e também das próprias bases do espiritismo, para que elas possam ter uma compreensão e filtrar daquilo que é uma exploração do charlatanismo ou mesmo uma fantasia. Porque nem todas as manifestações que as pessoas demonstram pelo mundo afora podem ser caracterizadas como uma fantasia, como charlatanismo. Muitas vezes uma crença não compreendida se torna, né, uma fantasia para ela. A gente vê muito isso nos milagres que acontecem dentro das igrejas, né? Você foi em tal lugar, aconteceu um milagre, e desse milagre você diz então, nossa, eu fui curado porque Deus, coisa e tal. Sim, foi curado porque Deus, só que existe um mecanismo nessa cura, nesse procedimento que o indivíduo se submeteu, que pode ser compreendido saindo dessa alçada da fantasia dos milagres, né? Então, a gente precisa difundir, né? Na verdade, o movimento espírita precisa difundir o espiritismo de uma forma prática, de uma forma lógica, de uma forma racional, para que seja compreendido pelas pessoas, né? E esse racionalismo também é bastante delicado, né? Porque você acaba tirando a questão da ligação espiritual das pessoas com o próprio mundo espiritual. Às vezes ela quer se ligar apenas pela razão e acaba perdendo exatamente a questão da fé, uma fé raciocinada. Então temos que aprender com esse equilíbrio. Então é um processo, né? O espiritismo, como ainda é muito jovem, nós ainda compreendemos de uma forma muito imatura, ou racional demais, ou com fé demais, ou com rituais demais e tudo mais. Então a gente tem que aos poucos ir filtrando, tirando aquilo que é desnecessário e compreender a doutrina de uma forma na sua essência verdadeira. E eu acredito que ainda vai demorar, né, chutando assim, a gente pode colocar mais um século de contato com a doutrina espírita para que a gente tenha uma compreensão verdadeira do que ela significa. Porque a gente gosta de estudar o espiritismo, a gente vê, assim como qualquer pessoa que segue a sua religião, se você pergunta para um católico praticante, por exemplo, se ele gosta daquilo que ele lê, que ele ouve, que ele pratica como ritual, ele vai dizer que adora. Um evangélico é a mesma coisa, um muçulmano é a mesma coisa, um budista é a mesma coisa. E as outras religiões é a mesma coisa. Então nós, de um modo geral, seres humanos, somos apaixonados pela nossa fé. Então, no caso para nós que somos espíritas, somos apaixonados sim. Só que nós precisamos, na verdade, compreender de fato o que ela veio fazer. Ela não veio para seduzir as pessoas. A doutrina espírita veio para transformar. Então a gente precisa sair tirar esse nosso lado passional, né, e entrar no nosso lado racional para compreender o que ela significa, aflorando esse nosso sentimento, né, esse nosso lado espiritual, né? O braço colocou, sofreu uma cirurgia sem corte, não ficou sinal, né, não ficou sinal, sem nenhum por fora, mas por dentro apareceu nos aparelhos, né? Eu já fiz cirurgia também à distância, braço, e me apareceu uma cicatriz. E naquela dúvida, né, para saber se era realmente uma cirurgia ou não, conversei com um amigo que era cirurgião plástico, ele falou, não, isso aqui é uma cicatriz de uma incisão cirúrgica. Só que eu nunca fui submetido a uma cirurgia naquele sentido, né? Foi sim, filhinha. A Vaninha colocou ali em cima, né, quem quiser ver a matéria do Júlio Roriz, que é psicólogo, né, tem ali em cima, a Vaninha colocou sobre cirurgia, né, com bisturi invisível, né, só vocês olharem ali. O César colocou, penso que o maior bloqueador da doutrina são as outras religiões, pois seria muita mudança para eles, né? Eu não vejo só as outras religiões, não, o César. Como diz Leon Denis, ele diz que para impedir o espiritismo ser o que ele é, bastam os próprios espíritas. Né, nós já brigamos entre nós já entramos em conflitos entre nós temos dificuldades para entrar. Então não é nenhum fator externo que dificulta o espiritismo de ser maior do que ele é. Somos nós mesmos que entramos em conflitos pelos nossos idealismos, pelas nossas paixões, pelo nosso egoísmo e tudo mais, né? Então primeiro a gente precisa resolver a coisa entre nós. Depois a gente tem que se preocupar com o pessoal lá fora, né? É mais ou menos como se você pegar um país, por exemplo, que está em guerra civil,
como acontece em alguns países do leste europeu, da Ásia, da África e tudo mais, e culpar um país de fora dizendo que a culpa é deles. Na verdade são cidadãos, né, a sociedade que está brigando entre si para tomar o poder. Assim acontece também com a doutrina espírita, né? Vamos em frente, pessoal. Bom dia quem chegou. Falamos então sobre os médiuns estáticos, né? Os médiuns pintores ou desenhistas e os médiuns musicais, né? Bem interessante aqui. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Então aqui já diz respeito então ao gênero de mediunidade. O médium sensitivo, o médium natural ou inconsciente e o médium facultativo ou voluntário. Né? Então é aquele médium que sente apenas ali, tem uma sensibilidade mais aflorada, percebendo a presença de espíritos ou situações que estão acontecendo à sua volta. Os naturais ou inconscientes são aqueles que não têm controle, né, sobre o momento em que a coisa vai acontecer. Ela simplesmente, naquele momento, se é um médium não educado, por exemplo, em casa, no trabalho, na rua, ele acaba tendo ali, né, sentindo a presença de um espírito e, consequentemente, as suas intenções. Já nos médiuns facultativos e voluntários, esses são aqueles que direcionam, que são os médiuns, são bem raros esses casos, e a maioria deles também trabalham de uma forma controlada com a sua mediunidade. Variedades especiais para efeitos físicos, aquilo que a gente conversou um pouco mais acima. A gente tem aqui, por exemplo, os médiuns tiptólogos, são aqueles que provocam fenômenos de movimentação de objetos, né, ou de mesa, de armário, ou batidas internas, em lugares com madeira principalmente, né, mas nada impede que seja em concreto, mas é mais difícil. E através desses barulhos, trazem então essas mensagens através das batidas. Os médiuns motores são aqueles que movimentam objetos, a gente vai estudar mais para frente sobre isso. Médiuns de translações ou de suspensões, né, o senhor Douglas Home era um médium de suspensão, assim como o Peixotinho aqui no Brasil também era um médium de suspensão. Ficava ali suspenso no ar, a coisa de 1 metro, né, quase batendo a cabeça no teto de um salão, por exemplo, né, que é algo bastante impressionante, raro também. Médiuns de efeitos musicais, o Sr. Douglas Home também proporcionava esse tipo de situação, aqueles instrumentos que tocam sozinhos, sem terem alguém, né, manipulando-os, como é o caso, por exemplo, de uma sanfona, que já aconteceu com o Sr. Douglas Home, aconteceu com o piano, as teclas começam a mexer sozinhas. A gente vê muito isso nos filmes, né, de terror, ou filmes de comédia, né, que você está entrando num salão que tem um piano, de repente as teclas começam a se movimentar e uma música tocando sem ter ninguém por perto. Mas é um efeito musical. Médiuns de transporte, né, ou mesmo o médium de aporte também pode ser visto dessa forma, de transportar objetos de um local para outro, desmaterializa o objeto, ou pelo menos envolve-o, né, essa realidade. Envolve-o. Filhinho, escreve para mim aqui em Twitter, mais fácil, aqui no Whisper, fica mais fácil, tá, por favor. Tá. Beleza. Então aqui também temos, né, os médiuns de aparições, como a gente conhece, né, os próprios médiuns que... Não, depois eu vejo, pode deixar, está aqui. Os próprios médiuns que ajudam, através da doação de ectoplasma, a materialização de espíritos, né? Peixotinho já presenciou isso, já realizou esse tipo de fenômeno, Chico Xavier também já, e tantos outros médiuns, né? E as aparições são bastante raras de acontecer, né? O médium baiano, qual é o nome dele, pessoal? Esqueci o nome dele agora. O médium baiano que faz... não é o Divaldo. Me ajudem com o nome dele, esqueci. Que faz muitas palestras, que é muito conhecido. Ai meu Deus, só me fugiu o nome dele. Me ajudem aí, o médium baiano que faz muitas palestras. José Medrado, exatamente, Boc, obrigado. José Medrado, tem inclusive um vídeo dele no YouTube, se vocês quiserem assistir, coloca Medrado Materialização. Aí vai ter ali uma jovem vestida de noiva que aparece enquanto ele fica deitado num colchão. Então ele é um médium também de doação de fluidos bastante potente, né? Então é legal porque dá para ver por fotos, naturalmente. Não é um vídeo, né? Mas é o vídeo que traz uma entrevista dele e as fotos desse processo, né? Temos os médiuns noturnos. Kardec classifica aqui, são aqueles médiuns que somente no escuro
conseguem realizar fenômenos, e acaba, por um lado, né, interessante, mas por outro acaba se submetendo a muitas críticas, né, aquela coisa assim, mas você só faz isso quando está escuro. Então isso significa que acaba sendo um truque, né? Então vamos lá. Os médiums pneumatógrafos, né, a gente lembra que pneumatografia, pneumo significa ar, né, grafia significa escrita, então a pneumatografia são aqueles médiums que auxiliam na produção de textos sem a necessidade de lápis ou borracha, lápis ou caneta. Então coloca uma folha em determinado local e ali o texto aparece materializado, né? Então são os médiums pneumatógrafos também, né? Não é psicógrafo, é pneumatógrafo. O psicógrafo ele escreve. O pneumatógrafo, o texto aparece materializado no papel. Você coloca o papel em branco, depois você pega, tem um texto escrito ali. Então os espíritos materializam, na verdade, a tinta e depois escrevem o texto também, né? Temos ali, né? Psicopictógrafo, né? Esses são os médiuns pintores, como Kardec colocou lá em cima. E isso não é um efeito físico, né? Isso é um efeito intelectual, porque é o médium que pinta, como é o caso, por exemplo, de Luiz Antônio Gasparetto e outros médiuns. Então esse psicopictografia, como Kardec colocou aqui em cima, são os médiuns desenhistas ou médiuns pintores. Mas a gente gosta de dar uma enfeitada, né? Então chamamos de médiuns psicopictógrafos. Mas isso aí é um fenômeno intelectual. Temos ali também os médiuns curadores, são aqueles que através dos fluidos e do magnetismo promovem curas. E também temos os médiuns excitadores, que, como eu falei para vocês, são aqueles médiuns que, se por acaso tem alguém próximo a ele, consegue também psicografar. Vamos supor que eu sou médium tijolo, que vocês conhecem, aí eu me aproximo de um médium excitador muito potente e de repente eu começo a psicografar. Aí quando ele se afasta, eu já não tenho mais essa sensibilidade. Então esse médium excitador é raro de acontecer, mas Kardec relata aqui para nós. Variedade de médiuns escreventes, aqui já vem aqui o detalhe interessante. Médiuns escreventes ou psicógrafos, são aqueles médiuns, né, que escrevem de modo geral. Médiuns escreventes mecânicos, aí se dividem, né, nessas variedades, são os mecânicos, aquele que... Porque essa mediunidade mecânica, do escrevente mecânico, a psicografia mecânica, ela poderia ser colocada quase como um efeito físico, porque o espírito domina o braço do médium e escreve o que quer, com a velocidade que quer, sem que o médium tenha conhecimento do que se trata. Então, pelo fato de dele dominar o braço do médium, e o braço do médium poderia ser tratado como um objeto que ele utiliza, ele é praticamente um efeito material, um efeito físico, mas que tem ali um efeito intelectual pela mensagem que ele transmite, né? Os semimecânicos, aquele em que o médium sente a potência do espírito no seu braço, mas ao mesmo tempo ele colabora também com com o seu acervo mental, com o seu conhecimento. Então, consequentemente, ele tem conhecimento daquilo que se escreve durante a escrita, como a gente já viu. E temos aí os médiuns intuitivos, aqueles que pressentem ou que captam o pensamento do espírito e depois ele mesmo escreve com a sua letra, com a sua velocidade, com o controle que ele tem. Então, na verdade, ele está ali transcrevendo aquilo que mentalmente o espírito transmite para ele. Então a gente vê a diferença dos três tipos, né? E o mais comum nesses casos são os médiuns semimecânicos. Eles captam o pensamento do espírito, mas sentem aquele impulso na sua mão para escrever alguma coisa. Temos os médiuns polígrafos, dentro dessa variedade de médium escrevente. Esse polígrafo, Chico Xavier trouxe para nós um exemplo bem interessante, naquele documentário, né, que foi reportado, que foi registrado, naquele documentário As Cartas de Chico Xavier. Não as cartas psicografadas de Chico Xavier, que é um outro documentário, mas aquele que foi transmitido pela Rede Globo, no programa Linha Direta, daqueles casos de assassinato que ocorreram aqui no Brasil, e as três pessoas que estavam acusadas de assassinato foram absolvidas, com a contribuição da psicografia do Chico Xavier, né? No caso, a pessoa que foi a vítima, que foi assassinada, ela se manifestou através do Chico, trouxe uma comunicação, tirando, né, daquela pessoa a responsabilidade, mas dizendo que era uma negligência, né? Estavam brincando naquele momento e a coisa aconteceu. Então eles não cometeram, não foi na verdade um homicídio culposo e não um homicídio doloso. E eles foram absolvidos, foram inocentados. Naturalmente, a gente já conversou sobre isso num outro estudo nosso. Nós lembramos que essas cartas que já foram usadas naquele caso, né? Exato, né, Brás? Né? Então, assim, naquele caso, a gente lembra
já conversamos sobre isso, né, que no caso, tanto essas cartas nesses casos, como em alguns outros casos que apareceram também, não foram as cartas que inocentaram aquelas pessoas. As psicografias não interferiram no raciocínio jurídico, né, que estava acontecendo naquele tribunal, mas elas trouxeram uma contribuição para que o pensamento, né, dos jurados, ali, dos juízes e tal, fossem modificados. Então a gente lembra assim, né, a carta interferiu na justiça. Né, se você falar isso numa universidade de direito, por exemplo, ali, os professores vão entrar em convulsão. Né, de você falar de uma coisa sobrenatural que interferiu na razão jurídica. Na verdade não é assim. Então ele trouxe mais uma contribuição para todo o processo que estava sendo analisado e levou nesses casos. Então o que interessa para nós, nessas 3 cartas, o interessante foi que a assinatura dos desencarnados eram compatíveis com as suas identidades. Então essa similaridade entre a assinatura na psicografia com a identidade caracteriza exatamente essa mediunidade polígrafa. Mas nós temos casos, por exemplo, que cartas inteiras são escritas com a letra do desencarnado. Então, para cada espírito que vem conversar comigo, eu não escrevo com a minha letra, eu escrevo com a letra dele. E não é aquele garrancho que a gente costuma ver nas psicografias, né? Que o médium pega o lápis e sai rabiscando e tem palavra que a gente não entende. Tem cartas, por exemplo, que são letras bem desenhadas. Né? Se o espírito, antes de desencarnar, escrevia, por exemplo, em letra de forma, o médium escreve letra de forma. Se ele escrevia de forma cursiva, vai de forma cursiva. Letras grandes, letras pequenas, letras desenhadas. Essa é a característica dos médiuns polígrafos, né? Os médiuns poliglotas, como o próprio nome diz, são médiuns que escrevem em letras, em línguas que ele não conhece, ou que pode até conhecer, né, mas a mensagem, de modo geral, na sua origem, é de uma língua diferente. Já aconteceu isso, né, como a gente já presenciou em várias situações, espíritos que escrevem inglês, francês, japonês, aramaico, hebraico, sei lá que língua que tem pelo mundo afora. Né, então o médium escreve de acordo com a, digamos assim, entre aspas, a nacionalidade do espírito. Né? Eles perguntou aqui a médiuns que auxiliam policiais americanos, né? Tem um casal que faz esse trabalho. Né? Nos Estados Unidos, é muito comum eles chamarem médiuns de paranormais. Aliás, chamarem paranormais de médiuns. Tá? Então, na verdade, são pessoas que têm ali, por exemplo, uma faculdade ligada muito mais à parapsicologia. E como o próprio Divaldo Franco diz, né? Ele diz que todo médium é um paranormal. Isso significa que o médium é um paranormal, porque a capacidade que ele tem de interagir com o mundo espiritual é algo que normalmente as pessoas não têm. Mas que nem todo paranormal é médium, porque eu posso ter uma capacidade mental de realizar alguma coisa, como, por exemplo, a telepatia, de ler o pensamento das pessoas, a telecinesia, movimentar o objeto, a psicopirogenia, que é a produção espontânea de fogo, e tantas outras sensibilidades ou habilidades paranormais, mas não necessariamente tem espírito envolvido. Aí nesse caso a gente diferencia o que é o médium do paranormal. O médium, você sempre intermedia o mundo espiritual, ou intermedia o mundo espiritual. Já o paranormal, né, ou como eles entendem, né, na parapsicologia, ele apenas tem uma faculdade mental que a maioria das pessoas não tem. Então, na verdade, eles usam esses paranormais, que eles gostam de chamar de médiums, mas não são médiums, né? Eles utilizam muito esses paranormais para auxiliar, né, nas investigações, nas buscas e tudo mais. Né? Então é bastante comum, ao mesmo tempo também que é muito comum esses médiums, né, entre aspas, aparecerem na televisão dizendo, né, digite o número do seu cartão de crédito que eu vou fazer uma previsão para você. Aqueles programas de auditório. Então ele está muito mais charlatanismo do que a prática mediúnica propriamente dita. Né? Aqui também não é diferente. Você anda pela rua, tem um poste ali dizendo, né, eu faço amarração e seu amor volta em 3 dias. Basta você pagar 500 contos, está tudo resolvido. Então isso também acontece o tempo todo. Né? Eu faço cura, eu tiro o demônio do corpo, eu curo isso, eu curo aquilo e tudo mais. Né? Deixa eu ver aqui, o Brás colocou, que explicação temos para o caso daquele senhor da cidade de São Francisco, Minas Gerais, que foi apelidado de galinha tonta. Eu não conheço o caso, Brás, se você puder relatar para nós, tá, eu libero para você, você conta aqui e a gente vê. Tá, porque é sempre interessante conhecer esses casos, porque a gente fica muito preso naquilo que acontece dentro dos centros espíritas, e eu sempre insisto isso para vocês, mediunidade não é uma faculdade que fica restrita a uma casa espírita. A mediunidade é algo característico do ser humano. Então ele pode viver no interior de uma cidade pequena, numa grande cidade, ele pode ser de qualquer religião, de qualquer raça, ele pode ter idade variada, ele pode acreditar, não acreditar. Então, mediunidade acontece em tudo quanto é lugar. Importantíssimo a gente sempre ter isso em mente. Tá?
E só antes de você pegar, abraçou um instantinho, o Nando perguntou aqui, os efeitos paranormais, esses que você citou, já foram provados pela ciência? Olha, existe um detalhe interessante, Nando, que eu sempre coloco para vocês. É importante a gente diferenciar aquilo que é um indício de alguma coisa que aconteceu, indício, que é assim, apenas uma ideia daquilo que está acontecendo, que você direciona seu raciocínio. Você tem as evidências, que são ali informações um pouco mais sólidas, que te aprofundam um pouco mais num detalhe de uma investigação, e tem as provas que são incontestáveis. Prova é prova. Né? Peguei o sangue de uma pessoa numa cena de um crime, significa que aquela pessoa estava lá. Fotografei você fazendo tal coisa, você foi fotografado. Embora muita gente por aí fala que foi fotografado, mas não era ele. Né? Então, no caso das pesquisas da paranormalidade, da mediunidade dentro do espiritismo e tudo mais, nós sempre temos evidências. Na década de 80, em especial, década de 70, década de 80, nós tivemos ali durante a Guerra Fria, né, pós Segunda Guerra Mundial, se vocês conhecem a história, né, a União Soviética, Estados Unidos estavam tentando ali dominar filosoficamente, economicamente o mundo e tal, né? Então nós tivemos ali a polarização dessas duas grandes potências. Então, junto com o desenvolvimento de armas tradicionais, de conquista da Lua, de guerras espaciais, desenvolvimento de armas nucleares e tudo mais, eles também estavam trabalhando dentro dessas investigações psíquicas, porque eles queriam médiums potentes que pudessem também colaborar durante essas guerras. E aí, então, imagina você, por exemplo, médium de efeito físico, e você vai assistir a uma palestra, a um depoimento, você vai assistir a uma apresentação de um político importante, de um governante importante, e você, através do seu psiquismo, você prende a mente das pessoas. Você consegue, por exemplo, direcionar a mente dele, você consegue provocar um infarto, coisa parecida. Né? Ou então você pode, através da sua telepatia, descobrir códigos de mísseis nucleares, onde se encontrava centros de lançamentos de mísseis e tal. Essa era a intenção deles. Então, durante a década de 70 e 80, muitas investigações foram feitas a esse respeito. Algumas são bastante impressionantes. E isso você acha com facilidade no YouTube. Coloca assim, paranormais russos, paranormais americanos. Vai ver um monte de vídeos. A Rede Globo, por exemplo, naquela época, o Fantástico dava grande importância a esses fenômenos e tudo mais, né? Então, não foram provadas, né? Então, como eu falei para vocês, essa questão da mente, essa questão do espírito, ainda nós estamos ali engatinhando por falta de condições de verificar isso tudo. Mas resultados impressionantes já foram realizados, né? O filme que você falou, O Homem que Encantava Cabras, por exemplo, é um desses casos, né? Tudo que eles faziam para poder trabalhar em torno da paranormalidade dentro desse universo da Guerra Fria. Né? Vamos lá, rapidinho, só passando para o Braz aqui contar o relato. Eu já li o que você colocou, Dudu, só um instantinho. Com você, Braz, vamos lá. Espera aí, deixa eu preparar aqui para te registrar. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Meu som tá bom? Ô, cara, né, Zeca? Zeca, é um caso muito atípico esse caso do chamado Galinha Tonta. Quem quiser ver, só por Galinha Tonta São Francisco, Minas Gerais, que aparece no YouTube o vídeo dele, feito pelo Fantástico da Rede Globo. Era um menino muito pobre, uma família muito pobre naquela cidade. A mãe punha eles para pedir comida. Ele foi numa casa pedir uma comida, numa casa de uma ricaça. E a ricaça não estava na hora. Eles deram ele uma comida e ele sentou depois ele na mesa para comer. Quando a ricaça chegou, falou, o que esse cafajeste está fazendo aqui na mesa? Ele tem que comer lá fora com os cachorros. Aí ele trancou a garganta, largou o prato de comida, foi para a casa dele chorar e dormiu. E em um sonho ele foi carregado por 3 crianças. Uma criança japonesa, ele chamou de Yoshi, uma criança alemã e uma criança inglesa, que eu esqueci o nome deles. E quando ele voltou no outro dia, ele estava falando 3 línguas diferentes. Estava falando o japonês, o inglês e o alemão.
Aí que que ele era chamado Galinha Tonta porque ele era atípico lá na cidade, e ele apelava, aí o apelido pega porque apelava. Aí que ele passou a ser Galinha Tonta, que é uma criança falando 3 idiomas. Aí que a Rede Globo descobriu, pegou ele e saiu com ele carregando, levou na comunidade japonesa em São Paulo, levou ele na comunidade alemã, e pôs ele para dialogar, deu tudo certo, levou ele num professor de inglês, tudo certo. Aí o rei Hirohito do Japão manifestou na época vontade de conhecer ele. Eu não tenho certeza se ele foi ao Japão. É um caso dos mais atípicos que eu já vi. É o Galinha Tonta, São Francisco, Minas Gerais. Quem quiser ver, pode pôr no Google, que basta escrever Galinha Tonta, cidade de São Francisco, Minas Gerais. É um caso dos mais atípicos que eu já vi. Passando, Zé, um abraço. Legal, Brasil, valeu. Bom dia, pessoal que chegou. Bom, dentro daquilo que você passou, primeiro a gente tem que ter muito cuidado em trazer aqui afirmações a respeito desses fatos que a gente ouve, vê pela mídia, aquela coisa toda, né? Porque a gente dificilmente vai conhecer a natureza, né, exata desse fenômeno sem investigá-lo durante um tempo, né? Então eu vou dar naturalmente aqui a minha opinião dentro daquilo que o Braço colocou, né? Primeiro, um médium de desdobramento, que tem essa facilidade de, através durante o sono, né, se emancipar e entrar em contato com o mundo espiritual. Então, todos nós praticamente somos assim. Os nossos sonhos, uma boa parte deles é de contato com o mundo espiritual. Eu estive com o espírito, estive num lugar, aquela coisa toda, né? Então, assim, tirando aquela parte da fantasia, aquela parte dos sentimentos adormecidos, né, ou no inconsciente e tal, o contato mediúnico acontece com frequência. Então esse é um caso de desdobramento, né, o médium mais ostensivo nesse caso. E com relação ao aprendizado de línguas, Brás, isso é algo que todos nós somos capazes de aprender, desde que nós busquemos no nosso arquivo mental aquela informação. Né? Quais seriam as nossas nacionalidades anteriores? Quais seriam as nossas profissões anteriores? Quais seriam os nossos conhecimentos anteriores que nessa encarnação não se manifestam? Nesse caso, então, a gente naturalmente especula, é um espírito que foi levado ao mundo espiritual, resgatado da sua memória vivências nessas nações, e então ele começou a falar uma língua que para ele já era uma língua natural. Então não existe nada de sobrenatural, de não sei o quê. Todos nós, eu poderia, por exemplo, a partir de agora, começar a fazer aqui, rezar uma missa em latim, por exemplo. Todo mundo fica, nossa, não sei o quê. Aí você volta, na minha mente está lá uma vida de sacerdote fazendo uma missa em latim. Quer dizer, nada de especial, né? Então, quer dizer, é a única explicação que a gente vê dentro daquilo que à distância a gente consegue perceber, né? Então, assim, mas é legal, é bacana essa história, eu vou pesquisar assim, eu quero conhecer porque eu não sabia dele, né? Só voltar um pouquinho aqui que o Dudu escreveu. Só um instantinho, já li o que você escreveu, ali, só um instantinho. O Dudu colocou, eu já recebi muitas mensagens através da internet, que foram enviadas principalmente a pessoas que nem no espiritismo acreditavam, e que hoje, depois de um bom tempo, sei que estão ligados da doutrina, né? Sinal que a semente foi plantada nessas pessoas, graças a Deus. Como você chamaria esse tipo de mensagem passada pelo teclado de um computador? A mensagem que a gente poderia colocar é uma psicodigitação, Dudu. Né? Uma psicodigitação que é uma expressão nova, é um neologismo que a gente cria para explicar algo que naquela época de Kardec não tinha. E você não é o exclusivo, muitas pessoas, o próprio... a gente viu aqui certa vez um depoimento do Chico Anísio, que ele dizia que ele estava escrevendo uma história no computador, quando ele se deu conta, a história estava pronta. O autor da história do filme Os Órfãos, filme nacional, né, que é muito interessante, é um filme baratinho, um filme simplinho, tal, simplesinho, né, mas que ele fez, numa entrevista que ele deu, ele falou a mesma coisa. Né, que foi assim, que ele estava digitando, de repente quando ele viu assim, a coisa mal parou e já aconteceu. Né? No caso da Sônia Rinaldi é diferente disso, tá? A gente está falando assim de médiums que trabalham com isso. No caso da Sônia Rinaldi, ela estuda a transcomunicação instrumental. O que ela estuda são as transmissões dos espíritos através de equipamentos eletrônicos. Então é uma outra variedade de mediunidade, porque a gente lembra que os espíritos não podem simplesmente interferir nas ondas eletromagnéticas de um equipamento sem que ele tenha ali sem que a energia com que ele trabalha seja uma energia um pouco mais densa. Consequentemente, ele tem aquele indivíduo que trabalha com transcomunicação instrumental tem a necessidade de ter ou ele ser um médium de efeito físico ou ter por perto um médium de efeito físico,
para que o espírito possa captar aqueles fluidos e aí, então transformar, né, a sua energia mental numa energia mais densa para ser captada por esses aparelhos. De criar uma imagem, por exemplo, numa televisão, de trazer uma imagem num gravador, num celular, numa secretária eletrônica, né, ou mesmo no próprio computador. Algumas vezes ele pode criar letras no computador diferente do que era no efeito físico, quando o espírito tecla as teclas do computador. Lembra no filme Ghost? Naquele momento em que o espírito Sam estava aterrorizando aquele colega dele, que ele começou a escrever Sam e tudo mais, e chamar de assassino. Naquele caso, dentro da fantasia do filme, a gente pode lembrar que esse é um efeito físico. Mais ou menos como acontece, por exemplo, no espírito que vai teclar, através da sua força fluídica, teclar um piano. Né? Então, Sônia Rinaldi tem uma característica e tudo mais. Então, é um médium de psicodigitação, que não sei se essa seria uma expressão correta dentro do conhecimento universal, não sei se ela seria adotada universalmente, mas, né, digitando através da mediunidade, psicodigitação, né, que poderia ser psicografada. Né? Então, mas a gente nunca sabe, né, qual é o acordo, né, porque a gente lembra que esses acordos linguísticos que a gente tem aqui no nosso mundo é sempre difícil. Cada vez que você cria uma palavra nova, e muitas vezes até essa palavra psicodigitação, ela nem é levada muito a sério, as pessoas levam assim meio que na brincadeira, mas ela é uma realidade. Né, de você dizer assim, olha, eu estava digitando, me veio uma mensagem mentalmente, eu continuei digitando e digitei muito rápido. Aconteceu isso onde? No mesmo... Né, já falou, Kátia. Seria mais ou menos como aconteceu também naquele mesmo documentário, naquela reportagem, na verdade, das cartas de Chico Xavier, quando o promotor estava redigindo ali a sua, né, o documento, não sei o nome do documento, mas o documento que falava, que tratava do caso, e ele ficou inconsciente, disse que 2, 3 horas depois, quando ele despertou, tinha folhas e mais folhas datilografadas, falando sobre aquele caso, né, da inocência das pessoas e coisa e tal. Então a gente vê assim que isso não é algo atual. Antigamente era máquina de escrever, hoje é computador. Né? Logo as coisas saem prontas através da transcomunicação instrumental. Né? Seria a psicografia do futuro, porque é muito mais rápida, mas nem sempre você tem equipamento por perto, né, César? Lembro de Divaldo Franco, por exemplo, que ele visitava um santuário na França, no interior da França, e ali então ele sentiu aquele impulso para escrever uma mensagem. E era uma dessas santas, né, a santa que era adorada naquele local, Santa Teresa, me fugiu o nome dela. Não é Santa Teresa d'Ávila, tá? É uma outra santa. Então essa santa queria transmitir uma mensagem para ele. Ele abriu a pasta dele, tirou um bloquinho, tirou o papel e psicografou a mensagem naquela hora. Nesse caso, né, vai com Deus, Magali, bom trabalho, beijos. Então, imagina se ele tivesse, por exemplo, um notebook, ele parava ali, abria o notebook, mas esse ia ter que carregar o notebook para cima e para baixo, né? Já viu. A Kátia perguntou aqui, não seria porque estamos mais e mais à frente do computador? Os espíritos se aproveitam, Kátia, daquilo que nós oferecemos de facilidade. Quanto mais facilidade nós oferecemos, mais eles se aproveitam. Então o computador é um recurso? Sim, como eu coloquei para vocês. Mas nem sempre a gente está à frente de um computador. Então, consequentemente, a psicografia acaba sendo alguma coisa que é utilizada por eles ainda, né? Pois é, se você não tem papel e lápis, vai pelo computador. Se você tem um papel e lápis e não está no computador, vai para cá. Às vezes você está no computador, mas não digita com rapidez. Aí o espírito fala, vamos escrever que é mais rápido, vai. Né? Então, assim, tudo depende do espírito. Se eu sou um espírito, por exemplo, e quero transmitir uma mensagem, eu vou olhar a situação, vou ver a facilidade que o médium me oferece em termos de psiquismo, de moralismo, de intenções, de capacidade, de habilidades que ele tem na sua vida material, na manipulação de computador, máquina de escrever, papel. Vou somar tudo isso e vou ver se ele consegue me transmitir alguma coisa. A gente vai falar um pouquinho sobre essas dificuldades logo. A Elis perguntou um pouco mais acima, Hitler tinha muito interesse pelo ocultismo. Isso está ligado ao que você comentou sobre paranormalidade como forma controladora. Essa história oculta de Hitler, Elis, é muito interessante, muito investigada, mas ela tem muito pouco comprovação. Porque para você falar sobre o ocultismo do Hitler, você teria que perguntar para ele, ninguém perguntou. Se era ocultismo, era uma coisa que era oculta. Então, na verdade, os especialistas, historiadores que fazem essa investigação, especulam sobre aquilo que tinha de texto, trazem as suas opiniões, as práticas que ele tinha e tudo mais, né? E isso buscava esse poder espiritual. Aí tem pessoas que falam que ele tinha ligação com o demônio, aquela coisa toda, né? Então você surge ali todo tipo de fantasia e história a esse respeito. Pelo ele ter feito alguma coisa, disse que ele era hoje mesmo saiu uma reportagem no jornal dizendo que Hitler se considerava o Deus encarnado.
Saiu hoje de manhã no jornal, vi no Twitter. Então que eles se consideravam Deus encarnado. Outros dizem que ele era considerado o filho do demônio. Outro considerado que ele tinha um pacto com o demônio. Então tudo de ruim que ele fez, em termos de práticas, dentro da sua administração naquela guerra toda, está ligado ao diabo e cada um liga de uma forma que deseja. Né? Então, na verdade, assim, essas práticas ocultas, ele teve influência espiritual? Sim, porque todos temos. Ainda mais numa situação de grandiosidade, né, de grandeza, como ele realizou, né, de tragédias, de sofrimento e tudo mais. Quem eram os espíritos que estavam com ele? Não sabemos. Como ele evocava esses espíritos? Não sabemos. Quem eram os médiuns que estavam com ele? Não sabemos. Ele era médium? Não sabemos. Né? Então essa questão do ocultismo está ligada, sim, muita coisa foi falada a respeito, mas dificilmente a gente vai conseguir falar alguma coisa mais concreta sobre isso, porque ninguém perguntou para ele. Ele não fez nenhum relato sobre isso, ele não contou nada para ninguém. Então se o dono o dono da história não contou para ninguém, quem são as pessoas à volta que podem dizer que aquilo é certo? Né? Vamos lá então, continuando aqui o nosso texto. Então falávamos sobre os médiuns poliglotas, que era o caso, por exemplo, que o Braz lembrou aqui, enquanto a gente falava, né, sobre línguas que aprenderam, mas não é o caso, mas o médium escreve numa língua que não conhece, tá? Inclusive até muitas vezes, né, de forma espelhada, aconteceu no Congresso de Paris em 2004, que eu já comentei com vocês sobre ele, que foi transmitido aqui pelo Paul Talk. O Divaldo Franco trouxe uma psicografia de Leon Denis, escrita de forma espelhada. Ou seja, você chamado de especular, na verdade, né? Então chama-se escrita especular. Você escreve invertido e só consegue ler o que está escrito através de um espelho. Então nesse caso, o Divaldo Franco escreveu não apenas em francês, através da poliglossia, como também escreveu de forma especular, que também já é um tipo de fenômeno de escrita interessante. Né? Então a gente tem ali várias situações assim. Temos os médiuns analfabetos, a gente vai falar mais sobre isso de novo mais para frente, tá, pessoal? Os médiuns analfabetos são os médiuns que são pessoas analfabetas, mas durante o transe mediúnico escrevem textos, ou muitas vezes textos de profundidade e textos bastante extensos, mas na sua vida cotidiana nunca mal consegue escrever o próprio nome. Né? Então essa aqui é mais uma das variedades dos médiuns escreventes. Segundo, o desenvolvimento da faculdade. Agora vamos falar sobre a qualidade do médium. Temos os médiums novatos, que são aqueles que os espíritos encontram grande dificuldade para poder trabalhar, em reuniões de desenvolvimento mediúnico, que as casas espíritas, bom dia Cidizinha, bom dia Sandra, bom dia pessoal, que as casas espíritas organizam, né, os grupos de desenvolvimento mediúnico, que na verdade é o grupo de educação mediúnica. Né? Muitos médiums novatos estão ali. Então eu tive a oportunidade de acompanhar minha prima nesse processo, e ela ficou durante anos trabalhando no Centro Espírita, na Comunhão Espírita de Brasília, que é onde ela mora, né? E frequentava também. Então ela participava desse grupo, eu me lembro desde o primeiro dia que ela chegou, que a gente conversava muito sobre isso. Então ela chegou naquele dia, ela falava assim, eu escrevi lá um versinho com uma cartinha com 4 versos, vai. E era só aquela coisa assim, né? Coisa bem edificante, coisa bem bonitinha. Aí depois os versos foram aumentando. Depois veio um espírito trazendo uma mensagem bem simplesinha, né? Dizendo, olha, muito amor para vocês, aquela coisa toda. Depois foi aumentando um pouco mais. Depois de 6 meses, veio um espírito contar um pouco da sua história. Olha, eu desencarnei e tal, e estou sofrendo muito, estou com saudade da minha família. Depois, mais para frente, as cartas começaram a aumentar. Começaram a vir cartas mais interessantes. E muitas daquelas cartas que a gente lê aqui, que a gente costuma ler aqui no nosso estudo, né? E aí então ela começou a escrever essas cartas e mais cartas. Algumas cartas bastante extensas também. Né? Então a gente vê que os médiuns novatos são aqueles que são mais inexperientes, são aqueles que têm pouco conhecimento sobre doutrina, são aqueles que têm pouco contato com os espíritos e tudo mais. Né? Então é natural que todo médium que começa vem como médium novato. Médium improdutivo, a própria incapacidade que o médium tem de produzir comunicações que são interessantes. Então na verdade ele começa assim, ele sente que o braço dá um impulso, mas ele não consegue, ou escreve só uma palavra, escreve uma frase pela metade, escreve um rabisco. Quem falava muito sobre isso era o Raul Teixeira, na sua história. Ele dizia que lá no comecinho, quando ele começou a trabalhar com psicografia, ele começava assim, primeiro era rabisco o tempo todo, porque o espírito tinha que trabalhar o braço dele, para ele ter conhecimento de dimensão da folha, sobre a habilidade da escrita. Então aqueles médicos só ficavam rabiscando. Depois começaram a surgir as primeiras comunicações e tal, e depois vieram, né, todas as obras que ele trabalhou. Só que esses médios improdutivos, desse começo, eles não saem disso.
Ele sente a presença do espírito, sente o impulso no braço, sente uma ideia chegando, muitas vezes, né, quando ele, no caso de uma mecânica, por exemplo, mas ele não consegue estabelecer uma sintonia concreta. Seria mais ou menos como uma estação de rádio que você tenta sintonizar, mas que fica picotando, fica dando estática, sai do ar, você ouve palavras entrecortadas, né? Imagina um Paul Talk num dia de mau humor. Né? Um médium improdutivo seria mais ou menos aquilo, né? Vocês ouviriam, né, muito pouco daquilo que eu falo. Médiuns desenvolvidos ou formados, como o próprio nome diz, são aqueles médiuns já prontos para o trabalho. Pronto para o trabalho no sentido de moralidade, de conhecimento e de facilidade de estabelecer comunicação com os espíritos. O Balco perguntou, né, para a espiritualidade é mais fácil a incorporação do médium analfabeto, inconsciente ou consciente? O Balco, a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente, mas para adiantar, não é o que o indivíduo é agora que vai facilitar, mas é a bagagem que ele tem. Ele pode ser analfabeto hoje, mas ter sido um espírito muito culto no passado. Significa que se eu percebo nele a facilidade de ser um médium mecânico, por exemplo, e ele, ou um médium semimecânico, e eu percebo que ele tem um acervo mental, um acervo intelectual muito favorável, ele se torna, além da facilidade fluídica que ele me oferece, da intenção dele se colocar à disposição, dos valores cristãos que ele desenvolveu dentro dele e tudo mais, ele se torna muito mais interessante de ser trabalhado do que um indivíduo que tem ali universidade com diplomas e mais diplomas, conhecimento abrangente, mas muitas vezes é uma pessoa que não está preparada para o trabalho. Então, tanto consciente, inconsciente, analfabeto, tudo isso depende muito de cada indivíduo. Eu posso ser um bom médium inconsciente, posso ser um bom médium consciente, posso ser analfabeto bom, posso ser intelectualmente bom. Chico Xavier, por exemplo, tinha uma formação primária muito simples e se tornou o médium que a gente conheceu. E nós temos muitos médiums com diplomas universitários que simplesmente não produzem nos centros espíritas. Porque ele já traz uma ideia pré-concebida, ele já tem ali uma intenção muito mais voltada para o orgulho, ele tem boa vontade de trabalhar, né? Ele fala assim, olha, eu quero servir, eu quero ajudar os espíritos, mas ele quer sair da porta e receber os aplausos. De dizer assim, poxa vida, você é o máximo, você além de bonito, rico ainda é um médium potente, que maravilha. Ele fala assim, isso mesmo, sou eu. E os espíritos não conseguem trabalhar com um indivíduo assim. Simplesmente porque ele traz no seu personalismo bloqueios que dificultam a comunicação daquele servo mais humilde, vamos dizer assim. Tá? Então depende muito de cada médium, depende da personalidade da pessoa, depende do seu caráter, depende da sua bagagem. Tá? Não existe uma regra simples dizendo quem é assim levanta a mão, vem para cá. Não, não é. Tá? Temos ali os médiums lacônicos. A gente lembra que ser uma pessoa lacônica é uma pessoa objetiva, rápida. Então, se eu tenho que dar um recado, eu sou curto e grosso. Então, se um médium lacônico é aquele médium que só consegue desenvolver-se, né, só consegue desenvolver o seu trabalho através de mensagens rápidas e curtas, então os espíritos se servem dele. Já os médiums explícitos, que é uma outra variedade, são aqueles que você pode escrever livros, por exemplo. Você pode escrever à vontade, que ele simplesmente se entrega para o trabalho, tem facilidade, coisa e tal. Médiuns experimentados, né, a gente vê aqui no nosso relato aqui embaixo, quer ver? Só um instantinho. Só um instantinho, pessoal. Mais um instante. Tá, só aqueles médiuns que têm a facilidade de escrita, nesse caso, né, mas como eles gostam de escrever, então na verdade ele é experimentado de acordo com o talento que ele tem. Se eu sou, por exemplo, no caso de Irineu Gasparetto, ele é um médium, ele gosta de música, gosta de cantar, gosta de tocar violão e tudo mais, e os espíritos que foram músicos quando estavam aqui, encontram nele uma grande facilidade. Indivíduos que são pintores, naturalmente, que trabalham, que estudam a arte e tudo mais, e os espíritos encontram facilidade. Nem todo pintor facilita a pintura, nem todo poeta facilita a poesia, nem todo músico facilita a música. Mas esses médiuns que têm essa combinação de, além dele ter a habilidade e o talento, ainda tem essa facilidade, os Kardec chama então de médiuns experimentados. Depois ele fala de médiuns flexíveis. Tá? Os médiuns flexíveis são os médiuns versáteis, né, que trazem ali várias habilidades ao mesmo tempo. Né? A gente tem ali o Chico Xavier que fala, ouve, vê, isso, aquilo e tal. Os médiuns exclusivos,
esses médiuns exclusivos, muitas vezes eles acabam sendo muito pouco aproveitados, porque dependendo do trabalho, né, nós já conversamos certa vez sobre as casas espíritas. Você tem centro espírita, por exemplo, que tem um certo talento para determinado tipo de tarefa. Por exemplo, centros espíritas que só trabalham com cura, embora eles desenvolvam outras tarefas, eles dão exclusividade para cura, ou não dão mais atenção para cura. Você tem, por exemplo, o centro espírita que trabalhava, onde trabalhava o Chico Xavier, que era psicografia para familiares. Então, ali, se você quer uma psicografia, pergunta uma pessoa leiga, né? Olha, você teve ali o seu ente que desencarnou e você pode buscar uma psicografia. A primeira coisa que passa na cabeça dele é Uberaba. Tá? Aqui em São Paulo nós temos o Centro Espírita Perseverança, que é muito grande, que tem um trabalho bastante voltado a essa questão da psicografia. Então, se eu sou médium, que eu trago determinada característica de psicografia, por exemplo, que trabalha nesse centro, mas eu sou um médium que tem uma facilidade muito grande para pintura, eu fico meio que um peixe fora d'água. Consequentemente, eu acabo não sendo muito aproveitado. Agora, se eu sou médium, que eu tenho uma habilidade numa determinada tarefa e participo de um grupo que se desenvolve nessa tarefa, então eu estou em casa. Né? Aí eu posso fazer à vontade de trabalhar porque eu estou no meu ambiente. Então esses médiuns exclusivos acabam sendo muitas vezes pouco aproveitados. Tá? Então essa é uma dificuldade que se tem. Médiuns de evocações, uma facilidade muito grande da presença dos espíritos quando esse médium se encontra presente. E médiuns de ditados espontâneos. Aquele médium que de repente ele está assim do nada e vem uma mensagem, puf, na hora ele começa a captar. É instantânea a conexão, é como se fosse o telefone. Você liga, ele já atende na hora. Tem médium que se liga, o telefone toca. Ele vai se preparar, ele fala assim, calma que eu já atendo, eu estou me penteando. Então ele demora para ligar. Nesse caso dos ditados espontâneos é instantâneo, na hora. O espírito vem, transmite a mensagem, ele capta, escreve e vai embora. Tá? E finalmente aqui embaixo, o segundo gênero, finalmente não, ainda tem mais coisa para a gente estudar. Segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Quer dizer, além do gênero, né, se você tem ali o gênero, por exemplo, da psicografia, da psicofonia, aquela coisa toda, ainda tem a especialidade. Nem todo médium, é mais ou menos assim, eu vou dizer para vocês, eu sou médico. Não sou, mas vamos dizer que eu seja. Eu sou médico. Qual é a pergunta que vocês fazem? Qual é a sua especialidade? Muito bem. Eu falo assim, eu sou ortopedista. Ah, que legal. E dentro da ortopedia você trabalha com o que especificamente? Aí eu posso dizer assim, eu sou especialista em ombros, sou especialista em joelhos. Então a gente vê assim, que você tem o médium, por si só, é médium. Mas você vai perguntar, a sua mediunidade está voltada para que tipo de tarefa? Ah, eu sou psicógrafo. Ah, que legal. E o que você escreve na sua psicografia? Ah, eu escrevo textos. Não. Que tipo de textos? Porque eu posso escrever, por exemplo, um receituário, eu posso escrever uma carta, eu posso escrever um livro, eu posso escrever uma poesia. Então a gente começa a perceber que temos variedades dentro desses médiums, e muitas vezes o médium que é poético, por exemplo, que a gente vai falar sobre isso mais para frente, porque Kardec até separou um livro sobre isso, tá? É um livro chamado... deixa eu pegar aqui o texto dele. Está aqui, é um livro chamado Ecos Poéticos do Além-Túmulo. Kardec foi lá na Revista Espírita e selecionou poemas que estavam ali, especialmente na edição de 66. Esse livro foi publicado em 67. Então está ali, ó, Ecos Poéticos do Além-Túmulo, poesias mediúnicas obtidas por L. Vavasseur, que era o médium que escrevia, precedidas de um estudo sobre poesia mediúnica. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Mas Kardec traz essa introdução para nós, para vocês terem uma ideia. Poesias obtidas do mundo invisível, obtidas pelo Sr. Vavasseur. Esta coletânea, que anunciamos em nosso último número como prelo, aparecerá na primeira quinzena de janeiro. Nossos leitores puderam julgar o gênero e o valor das poesias obtidas pelo Sr. Vavasseur como médium, seja no estado de vigília, seja no estado sonambúlico espontâneo, pelos fragmentos que delas publicamos. O Sr. Vavasseur é um médium poeta, que obtém com facilidade as notáveis poesias das quais publicamos várias amostras. Limitamo-nos a dizer que, ao médium da versificação, que faz versos, elas juntam o de refletir sobre a graciosa forma poética, as consoladoras verdades da doutrina, e que a esse título elas terão um lugar honrado em toda a biblioteca espírita. Acreditamos dever acrescentar-lhe uma introdução, ou melhor, uma instrução sobre poesia mediunímica em geral,
destinada a responder a certas objeções da crítica sobre esse gênero de produções. Então essa aqui foi uma introdução que Kardec colocou nesse livro, Ecos Poéticos do Além-Túmulo, mostrando que tem um médium, esse Sr. Vavasseur, que era um médium que somente recebia poesia. Então eu falo assim, eu sou médium psicógrafo. Poxa, sabe o que acontece? Minha mãe desencarnou, eu queria uma carta dela. Se ela escrever através de poema, vá lá. Se não for através disso, não consegue. Olha que curiosidade. A gente achava que ser médium era uma coisa fácil, uma coisa simples. Muitas vezes não. Às vezes eu sou médium psicógrafo, trabalho num centro espírita que tem cura, e o meu objetivo é prescrever aquilo que os espíritos médicos trazem. Então, na verdade, eu só vou trazer aquele que é receituário. Você vai ter que tomar esse procedimento, mudar a sua alimentação, fazer isso. Poxa vida, meu tio desencarnou, posso receber uma comunicação? Só se ele for médico e quiser falar. Esse é o detalhe interessante. Tentar, filhinha. Passando aqui, continuando para a gente já fechar essa parte. Bom, eu não vou entrar aqui, pessoal, faltam 3 minutos só. Então está aqui, o segundo gênero e a especialidade das comunicações. Então nós temos vários tipos aqui para a gente poder conversar, e depois a gente trata desse assunto na quarta-feira, que vai ser o nosso próximo estudo. Tá legal? Depois a gente tem aqui, segundo as qualidades do médium, segundo as qualidades morais, médios imperfeitos, bons médios. Depois ele fala de um modo mais abrangente sobre as dificuldades que cada médium apresenta para os espíritos. Tá? Tem bastante coisa legal para a gente poder estudar sobre isso também. Tá? A Tina colocou aqui em cima, né, já me disseram para fazer curso de pintura, estudar sobre os pintores, pois assim facilitaria a comunicação dos espíritos. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque eles vão encontrar em você, Tina, a habilidade da pintura, o conhecimento da pintura. Mas muitas vezes você não consegue estabelecer uma comunicação fácil de uma questão de fluido para fluido, né? Questão também de incompatibilidade com o trabalho que está sendo feito. Então são vários ingredientes que devem ser considerados nesse processo. Tá legal? Bom, pessoal, fechando por aqui então o nosso trabalho, eu vou passar para quem, filhinha, Florzinha? Vou passar para nossa amiga Florzinha então para fechar aqui para nós, e depois a gente volta. Tá? Então quarta-feira a gente dá continuidade nesse tema, que é um tema bem legal, um tema que amplia o nosso conhecimento de uma forma bastante proveitosa, porque a gente vai começar a ver os trabalhos mediúnicos com uma outra característica. Tá? Tem médiuns, por exemplo, que são médiuns que só lidam com suicidas. Tem médiuns que não conseguem trabalhar com ninguém mais além de suicidas.